Ele estreou no mundo da gastronomia depois que um amigo de infância o chamou para virar sócio de um restaurante que ele estava abrindo. O amigo era Alex Atala e o restaurante que eles abriram é o Dom, que acaba de completar 25 anos. A sociedade fez com que meu entrevistado de hoje caísse de amores por esse universo e se transformasse em um restaurateur bem conhecido. Dono de restaurantes que dispensam apresentações como o Kinoshita e a Mercearia do Francês, Marcelo Fernandes está no Se Meu Inconsciente Falasse de hoje. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM no Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência 30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Às vezes eu costumo começar pela infância. Você me conta como é que é um pouco dessa família onde você nasceu? A infância sempre é gostosa, né? Quando a gente vai resgatando, a gente vai lembrando, né? Todas as aventuras, todas as brincadeiras, mas também as amizades e a questão familiar que me levou para esse segmento, né? Que o meu avô materno, ele tinha um restaurante, tinha uma mercearia ali no bairro do Ipiranga. Que foi onde você nasceu e onde você cresceu, né? Nasci, fui criado, cresci, e é tão assim que trabalhei naquela região também. Né? E como é que era esse restaurante? Escreve pra gente. Ele tinha um restaurante ali na Avenida São João, um restaurante já era um pouco mais elegante, digamos assim, né? Era um restaurante à la carte, e o vovô era muito, muito, muito comprometido com uma das coisas que eu não abro mão, que é realmente com a qualidade. Né? E eu lembro que às vezes eu ia com ele no mercado, ali próximo, no mercado ali central, né? E lembro perfeitamente, né, o dono da banca lá falou, vai levar isso aqui e tal, ele ia lá tal, tirava assim de cima as coisas bonitas da caixa e olhava o que estava em... Ele falou, filho, em cima eles colocam para chamar atenção, o importante é o que está embaixo. Né? Aí tinha né, nossa, tá vindo agora, né? Não, se o senhor levar tudo isso daqui e tal, eu vou fazer tal preço, né? Ele falou, não, eu quero isso. E ele me pegava assim com carinho e falava, filho, o importante é a qualidade e não a quantidade. E essas coisas foram me marcando muito. E a minha avó, né, ela tinha uma coisa que realmente no domingo, por exigência do meu avô, né, ela que tinha que fazer a massa, o molho, e eu tinha que ralar o queijo. Não tinha essa coisa de comprar o queijo ralado. Né? A gente ia lá no mercado, comprava uma peça e tinha que ralar naqueles ralador que quantas vezes ia ralar e cortar um pedaço do dedo para ia junto lá para poder dar. Então essas coisas me marcaram muito. E aí, por fim, eu acabei vindo montar, né, restaurantes. Mas esse restaurante do seu avô, ele existe? Ele fechou porque num determinado momento ele tinha lá uma participação e um dos sócios resolveu fazer alguma coisa diferente, então ele vendeu a participação dele e foi abrir uma mercearia lá no bairro, bem ali no Ipiranga mesmo, ali no Sacomã, onde que ele fez uma mercearia, e era muito bacana, porque daí também a gente ia de domingo para essa mercearia e tinha as coisas gostosas lá, mas não tinha essa de pegar, não. Ele falou, não, isso aqui não pode, isso aqui é pra gente vender para o cliente, não tem que, né, sabe aquelas balas, aqueles... tinha o Dulcória, né? Nossa, tô lembrando umas coisas, nem podia nem relar, pelo contrário. E nessa mercearia, né, eu lembro que chegava o freguês, né, e anotava na caderneta, né? Então tinha uma coisa lá de pendurar a conta, mas era uma delícia, porque o meu avô, e nessa questão minha avó também estava muito envolvida. Tinha uma das coisas também que para mim é muito importante no nosso DNA do grupo,
que é o acolhimento, é a hospitalidade, que a gente carrega isso até hoje. Não dá para não fazer esse link. A gente está aqui na Mercearia do Francês, é uma das marcas mais conhecidas que você criou. Tem algo daquela mercearia aqui? Não. Tem essa história que a gente criou realmente da gente ter ali, de ter disponível algumas coisinhas, né? Uma pasta, um café, um molho, um azeite, um vinho, né? A mercearia do vovô era uma mercearia de secos e molhados mesmo, de vendas, né? Ele não tinha cocção, não tinha essa coisa de manipular o alimento, mas tinha lá para servir, né? Tinha um balcão e tinha biscoito, tinha arroz, né? Tinha a máquina de moer o café, né? Então ficava aquele cheiro da máquina de moer o café, né? Essas coisas assim, de uma mercearia mesmo, para venda para o consumidor. Mas a sua carreira para chegar até no mundo da gastronomia teve um longo percurso, né? Você foi por outro caminho. Percurso, mas assim, você vê alguma coisa nesse fundo dessa história do seu avô? Seguramente sim, porque né, eu comecei muito cedo, né, por uma questão até de formação. Meu pai era bastante rigoroso e muito firme com alguns propósitos. E ele, né, não deixava faltar, né, comida, alimentação, roupa passada dentro de casa. Mas se eu quisesse um conforto a mais, eu tinha que ir buscar. Então, logo cedo, eu fui buscar uma independência financeira, mas seguindo os passos do meu pai, que foi advogado, contador. Ele tinha um escritório de contabilidade. Tinha um escritório de contabilidade, advocacia, e eu, né, tentei me encaixar ali para poder, de fato, ter um ganho a mais, né? Meu papai era muito, né, eu lembro que eu tentava economizar alguma coisa para comer um lanche, né, comer um sanduíche no centro da cidade, aqueles lugares bacanas que eu já mapeava, né, um churrasquinho grego, um cachorro quente que passava no molho da mostarda aquecido, um pãozinho fresquinho. E aí eu fazia contabilidade para acertar com ele, né, um ida e volta, né, um metrô, autenticação de firma, né, um sanduíche, né, um lanche rápido. E depois, quando chegava lá o meu salário, ele descontava esse lanche rápido. Eu falei, poxa, pai, mas eu tava morrendo de fome, tá? Eu falei, não, comida você tem em casa, aqui é para você trabalhar. Aí eu fui, né, onde o papai tinha conta corrente, no saudoso Banco Bamerindos do Brasil, tava lá, né? Fui fazer lá os pagamentos, né, as coisas que tinham que fazer, e tinha uma plaquinha lá que estava aceitando fazer inscrição, ficha para trabalho. Aí, de fato, fui lá, fiz a ficha de trabalho, porque o meu irmão mais velho já trabalhava no banco. Mas no próprio Bamerindos? No próprio Bamerindos. E eu ficava todo orgulhoso de ver ele lá todo arrumadinho e tal, né? Falei, caramba, acho que vou trabalhar no banco igual o meu irmão e tal. Infelizmente, né, meu irmão fez uma carreira brilhante no banco, terminou como CEO do HSBC, porque era Bamerindos, virou HSBC e atualmente o Bradesco, né? E meu irmão assumiu uma posição de CEO no Panamá, então teve uma carreira brilhante. E eu falei, né, eu vendo tudo aquilo, eu falei, infelizmente eu passei nesse teste, nesse concurso, e comecei como mensageiro. E mensageiro era colocar os extratos naquelas caixas de aço que tinha os números, aí você ia lá e colocava o extratozinho tal para o cliente vir buscar. Rapidamente eu passei para ser contínuo, e aí eu comecei a fazer uma carreira muito bacana no banco, e aí eu fui, assim, precocemente eu fui promovido, eu fui gerente de uma agência, mas daí me levaram para ser gerente de um posto de serviço da agência do Banco Bamerindos do Brasil, num posto de serviço ali no comecinho da Via Anchieta, num grande laboratório, e eu assumi isso. E eu lembro que eu já tinha que ter ali uma maturidade, uma responsabilidade, e para eu ser promovido eu tive que ser emancipado. Né? Então eu fui emancipado, fui subgerente da agência Ipiranga, ali na Rua Vergueiro, e fui aprendendo muito, porque vi realmente dentro do banco grandes empresários, grandes industriais, grandes oportunidades
esses empresários, esses industriais não serem bem-sucedidos já pela questão da inflação. Então, por isso que hoje eu sou extremamente cauteloso com a questão administrativa, financeira. Aqui no grupo, a gente controla pós-vírgula, que é justamente para não ter nenhuma surpresa. Quando você vai trabalhar com seu pai, você tinha repetido... exatamente. Você repetiu uma classe, e aí você montou uma espécie de uma empresa, né? Exatamente. Paralelamente, eu vi uma oportunidade porque eu tinha um tio que realmente era incrível a gente ir de final de semana, na minha infância, para essa casa que ele tinha no interior de São Paulo. E era uma delícia ir no domingo lá, por duas coisas. Primeiro, encontrar toda a família, os primos, subir nas árvores, fazer as bagunças, mas mais do que isso, ele tinha lá já refrigerante. Imagina, naquela época a gente não tinha Coca-Cola, Guaraná, era só em ocasiões especiais de aniversário. Né? Tinha um misto quente, mas numa torradeirazinha já, que fazia um misto quente no pão de forma, né? Brigadeiro, sabe? Era uma delícia. Aí eu falei, puxa vida, esse meu tio é bem sucedido, uma casa bacana e tal. Eu falei, eu vou querer ser igual a ele. E ele tinha uma empresa, naquela época, uma agência de despachante, né, que fazia todos os licenciamentos dos carros, porque naquela época você tinha toda uma questão que tinha que mudar uma plaquinha, que tinha que colocar nessa placa, tinha que fazer toda a documentação. Toda uma burocracia. Toda uma burocracia que você tinha que ir para o Detran, era realmente... E eu via realmente ali uma oportunidade e eu fui conversar com esse meu tio, precoce também, né, 16 anos ali. Aí meu tio falou, não, vou para você, lógico, você vai ser um preposto meu. E de fato eu fui um preposto dele, e ele me deu essa carteirinha, eu já ia no Detran, né, fazer todo esse trâmite, né, e eu vi ali uma oportunidade, que eu falei, poxa vida, se eu fizer uma carteira, se eu souber realmente cativar esses clientes, eles sempre vão me requisitar para que eu faça, e eu vou criar, né, uma carteira para ter recorrência para sempre. E aí eu fui super atento, porque tinha a tabela, né, para fazer esse licenciamento, e eu colocava dentro da carteirinha, em fevereiro do ano que vem, você já tem que renovar. Tá aqui o meu telefone, tá aqui, né, se precisar de alguma coisa, e de fato eu fui criando uma carteirinha. E paralelamente, o que eu fiz? Eu contratei um colaborador, já com 16 anos. Porque você já estava no banco também, né? Tinha no banco, porque o banco naquela época era meio período, que era 6 horas, já tinha a minha empresinha e estudava à noite. Né? Então eu comecei, né, a preencher, né, com atividades, com oportunidades em busca de ganhos para ter uma qualidade e oportunidade de vida mais diferenciada. O que você fazia com esse dinheiro que você ganhava naquela época? Eu sempre fui muito assim... cauteloso e não gastava, né? Eu guardava, poupava, mas 20% de tudo isso eu aproveitava para, adivinha, ir em alguns restaurantes. Então o meu prazer maior era pegar essa remuneração que sobrava e aproveitar em bons restaurantes. Então já levava... Onde você ia? Então, naquela época, né, já levava as namoradinhas, aquela coisa para poder surpreender, no La Casserole. Investia bem. Não, investia não, mas era focar. Uma vez, né, economizava, ia lá. Num lugar que eu amava, num La Palotte, né, Rubaiá, né, esses restaurantes mais tradicionais que a gente, né, se programava para ir, para ter a experiência de ser servido e de comer bem. Hoje em dia, comer bem e beber bem faz parte da sua rotina. Eu sei que você viaja bastante, assim. Isso na sua infância fazia parte de alguma forma? Como é que era a sua rotina em relação a isso? Fazia parte, sim, porque de fato, apesar de a gente ser, né, de uma tradição muito simples, muito realmente, tudo que foi conquistado foi em cima de muito trabalho, não só dos meus avós, mas também do meu pai, a boa mesa era fundamental. Então, a qualidade da boa mesa era muito importante. Obviamente que naquela época a gente não tinha essa oportunidade que a gente tem hoje dos vinhos, né? Eu lembro que nas ocasiões importantes de aniversário, final de ano,
a gente já tinha os espumantes, né, os Pertelongo da vida, aquela Cidra Cerezer, mas já era né, pela oportunidade que tinha. E aí, conforme a evolução vinha vindo, né, o Liebfraumilch, né, os vinhos alemães, os clássicos, né, a gente foi ascendendo, e isso realmente eu devo muito ao meu irmão mais velho, porque ele de fato não só foi um grande exemplo na questão de ter uma atividade de trabalho importante, uma responsabilidade e conquistas, né? Então eu vejo o meu irmão, ele foi conquistando, né? Ele ia de ônibus, logo ele comprou uma Caloi 10, então já ia de Caloi 10, aí depois já comprou o carrinho dele, sabe, aquela coisa, né? E sempre ele comemorava em bons restaurantes. Então assim que as nossas viagens, a gente tem uma super afinidade, a gente está muito unidos, né? As nossas viagens ele me levava, a gente já direcionava, não, vamos nesse restaurante, ó, esse restaurante é 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas Michelin, então, né, é época, a sazonalidade, é época do tartufo, é época do fungo, é época da cachofrinha, então sempre a gente foi em busca de ter bons insumos, harmonizados, né? Então as viagens eram para a gente viver, para a gente degustar o vinho da região. Então ele gostava disso tudo também desde pequeno? Também. Meu irmão, né, muito bem, digamos assim, formado pelos meus avós, pelo meu pai, me formou e me induziu justamente a gente ter essa busca constante de oportunidades gastronômicas fora do comum. Bom, o Ernesto, seu irmão, fez uma super influência na sua vida, assim, é sócio seu também aqui. Isso. Desde pequeno era assim? Meu irmão é 8 anos mais velho, né? E de fato, não só por ele ser o mais velho, meu irmão já era mais assim, caprichoso, mais vaidoso. Meu pai também, meu avô também. Mas meu irmão fazia questão de ter assim, mas meu pai também, ambos, eu tinha essa referência dentro de casa de ter um bom perfume, um bom sapato, um bom relógio, um bom cinto, uma boa camisa bem passada, né? Todas essas coisas eu de fato fui seguindo, né? O cabelo sempre bem cortadinho, barba, sabe? Então fui seguindo os passos do meu irmão, mas do meu pai, né? Mas o meu irmão que assim reforçou muito mais essa atitude, esse posicionamento da gente sempre estar bem elegante em qualquer momento. Mesmo na hora que a gente ia jogar bola, sabe? Falei, não, a chuteira tem que estar limpinha, engraxada, o meião, né? Tudo tinha um comportamento bem gostoso, mas sem frescura, sem essa coisa... Mas o que você acha que isso representava? Eu acho que isso vem realmente da nossa tradição familiar e tudo está muito bem organizado. A minha mãe, ela é muito exigente e a gente tinha que realmente estar envolvido com a manutenção da casa, né? Tinha que limpar a casa, tirar pó, passar o esfregão, a gente até negociava, né? Porque a nossa casa na frente tinha aquela lajotinha vermelha, né? A gente tinha que passar a cera e tinha que passar o esfregão para dar brilho. Aquele vermelhão. Aquele vermelhão, exatamente. E aí minha mãe negociava, tudo bem, você não quer, porque a gente tinha vergonha dos amigos, das amigas, tal. Então você tem que fazer mais isso dentro de casa. Então a gente voltava da escola... Você não queria ser visto na frente. Né? Então a gente voltava, tinha que lavar a louça. E não é lavar a louça de qualquer jeito, não. Minha mãe fazia a gente arear mesmo, né, deixar. E aí eu levava para ver se estava tudo em ordem. Ela tinha que se enxergar lá para ver que estava um espelho. Se não tivesse, voltava e começava tudo. Né? E às vezes, claro, os perfumes ficavam ali na prateleira. A gente só passava ali a flanela ali para tirar o pó. Ela voltava, que ela trabalhava junto com meu pai, então ela voltava, ia lá, levantava, adivinha? A marca estava lá, né, fazia a gente, né, fazia limpar tudo de novo tal, e não tinha horário. Ela falou, não, então, já que você fez, tem que fazer bem feito já da primeira vez. Né, então tudo isso marcou muito para a gente ter, né, os restaurantes e estar atento aos mínimos detalhes. Você vê características deles em você? Constantemente. Em casa, aqui. Então, por exemplo, né, eu tenho o hábito de chegar, ver se
né, não tem pó em cima da porta, entender se está tudo bem arrumado, se as taças estão esterilizadas, se os garfos estão e as facas estão sem resíduo das máquinas de lavar, se os banheiros estão todos higienizados, se o meu time e a minha equipe, né, estão tudo arrumadinho, tudo bem, se tudo está organizadinho. Né, algumas coisas, por exemplo, hoje na hora que eu cheguei, eu não prestei atenção, né, já vendo os detalhes, eu vi que tinha várias lâmpadas acesas. Não existia isso em casa. Constantemente meu pai fala, tá achando que eu sou sócio daquela Light, nem lembro direito qual. Sócio da Light. Tal, exatamente, apaga as luzes e tal. Eu cheguei e falei, gente, mas por que tal? Mas daí, não, senhor Marcelo, é que estão fazendo a manutenção para ver se não tem nenhuma luz queimada, sabe? Essas coisas realmente... Boa resposta. Não, mas era uma verdade, né? Eu vi, né? Eu falei, opa, sim, então tá bom, tal, isso mesmo. Essas coisas todas de uma forma intrínseca tá envolvida no nosso dia a dia. Mas como é que você via isso, essas cobranças da sua mãe? É muito comum, talvez, que as pessoas te vejam também, tá sendo chato, você via assim... Claro que sim, época? Né? Puxa, caramba, né? Puxa vida, como é chato. Nossa, como minha mãe... Mas o que tem, né? Meu pai também, às vezes, né, pegava no pé que a gente deixava a luz acesa. Falei, mas o que vai mudar um pouco a mais, um pouco a menos? Né? Então, chegava uma hora, talvez até o meu irmão mais velho começou a trabalhar também externamente, mais rapidamente, para sair dessa pressão, dessa cobrança e colaborar dentro de casa para não ter essa... Claro que a gente, naquele momento, achava uma exigência, uma cobrança chata, pesada, mas hoje a gente reconhece muito e damos muito valor, e eu tento passar esses valores para os meus filhos, que realmente também reclamam. Poxa, pai, é 5 minutos, não, mas já estou voltando, né? Não, pai, a história do celular tá, né, e sem estar carregando, tira isso daqui. Não, pai, não consome muita energia, não importa, o princípio é tirar o mínimo que seja. E nesse meio aqui, por exemplo, uma taça que tivesse poeira embaixo é o decisivo, né? Quer dizer, não é super decisivo. Só uma questão de... E tem coisas, né? Por exemplo, né, faz parte. Uma taça tá com batom. Faz parte. Né? Então, se a gente não for exigente no extremo com o nosso time, com a nossa equipe, né, é higiene também, né? Os próprios talheres. Né? Por mais que a gente tenha as máquinas, a gente tem todas as questões químicas, tem que estar atento realmente para ver se não ficou nenhum residual. São detalhes que a gente vivenciou e a gente traz isso para o nosso dia a dia, mas não é só nos nossos negócios, nos nossos restaurantes, é no nosso lar também. E eu tento formar todo o meu time, minha equipe, né, para que eles levem também toda essa nossa cobrança para os lares deles também. A gente tem um lema que é muito importante, que eu carrego isso de fato dos meus pais. Acendeu, apagou. Abriu, fechou. Sabe aquela torneira que fica... tem que fechar. Acendeu a luz, tem que apagar. Eu lembro que o meu pai também... não adianta, tinha a nossa alimentação, mas ele era exigente a gente colocar o quanto que a gente ia comer. Se sobrava, ele não deixava sobrar. Agora você vai ter que comer tudo. E o inverso era verdadeiro, né? Minha mãe fazia lá as coisas maravilhosas, aí ela pegava, né, tinha eu e meu irmão, ela colocava, eu pegava os dois. Não tinha. E quando não, ela fritava, agora você vai ter que comer tudo isso até, né, você aprender. Então são coisas que a gente coloca no dia a dia aqui pro time, pra família, né, deles se servirem o quanto realmente eles vão comer. Depois vai e repete. Você vê os seus restaurantes de alguma forma como uma extensão da sua casa? Com certeza. Às vezes a minha esposa até me cobrava isso, que muitas vezes, mas muitas vezes, a gente teve muito mais decoração, muito mais conforto, muito mais louças, taças, uma série de coisas muito mais interessantes nos nossos restaurantes do que na nossa própria casa, no nosso próprio lar. Você me contou que você investiu muito mais nos seus restaurantes do que na sua casa. Muito mais. E até isso, né, a minha esposa fala, puxa, mas é inadmissível, aqui é a sua casa. Eu falei, não, a nossa casa são os nossos restaurantes. É tão assim que pra gente é um prazer receber amigos, familiares nos nossos restaurantes, que é a extensão da nossa casa. E qual que é aquela madeleine, aquele prato que te remete quando você come diretamente à infância? Obviamente, né, o arroz e feijão, né, no dia a dia, com alguma coisa empanada.
A mamãe fazia as frituras maravilhosas, né? O filé à milanesa, o frango à milanesa, né? Com arroz e feijão, mas tudo muito bem feitinho, com sabor, né? O arroz soltinho, né? O feijão com aquele tempero. Mas os empanados me marcaram bastante. E no final de semana, algumas coisas que a minha avó, que depois minha mãe carregou, e hoje a minha esposa, minha cunhada, felizmente mantém essa tradição das pastas, dos molhos de tomates muito bem feitos, naqueles molhos realmente que você põe na boca, você sente a autenticidade do tomate. Voltando para a sua trajetória, do Bamerindos para essa empresa de limpeza e higiene, como é que surgiu essa empresa? Então, no Banco Bamerindos eu tive uma oportunidade incrível da nossa principal conta, que era a Comercial Sanitarista, uma empresa de higiene, limpeza e descartável, onde realmente ela tinha um volume maravilhoso e eu administrava essa empresa como se fosse minha própria, né? Isso acabou me destacando, onde eu tive um convite desse empresário para eu ser um gerente da empresa dele, e eu fui ser gerente dessa empresa, e aí ele falou, vamos expandir. Eu fui abrir essa empresa em Campinas. A gente abriu uma filial da Comercial Sanitarista em Campinas, e eu ia e vinha, e eu tinha meu veículo bacana, zerinho e tal, e era prazeroso eu ir e vir, né? Eu ia, voltava, delícia, na estrada, carro bacana e tal. Até que um belo dia eu estava voltando com uma vendedora e na Avenida Anhanguera, na rodovia Anhanguera, e o meu carro, ele derrapou. E eu vi, né, eu fiquei contra fluxo, vindo uma carreta e passei assim, realmente muito rente, muito próximo, aquela coisa, aquela sensação, eu falei, meu Deus do céu, né, fiquei assim, muito impactado, aí, né, me recompus, tal, voltei, assim que eu cheguei em São Paulo para uma reunião, falei assim, ó, não dá mais para eu ir e vir, eu quero realmente ter um lugar para poder dormir, até vou render mais, tal, e estava começando a rede de flats, a rede de flats Parthenon. Falei, e eu não estava conseguindo fornecer para eles. Falei assim, ó, inclusive eu vou tentar fazer uma permuta, né, ver se eu falo que eu vou dormir e tal, que eu vou, né, e eu forneço material, tal, e de fato, com essa argumentação, eu consegui fazer uma parceria com a rede Parthenon e comecei a dormir lá nesse flat e a fornecer para eles, tal. Aí, né, no acerto do final do mês, tal, o Oscar, um querido, tal, pegou e me descontou essa permuta. Aí na hora que eu vi, eu falei, Oscar, acho que teve um erro aqui de vocês, tal, que vocês estão me descontando isso. Eu falei, pô, Marcelão, você está ganhando bem pra caramba, tal, isso nem vai. Eu falei, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso, de alguma forma, eu era mais jovem, vaidoso, me deixou triste pela atitude dele, sim, de não ver que eu estava produzindo muito mais para a empresa, né? E quando ele fez isso, em uma semana eu saí dessa empresa, mas sentei com ele e falei assim, ó, aconteceu isso. Não, pô, não vê. Eu falei, não, isso me deixou triste. Não, mas vamos reconsiderar. Eu falei, não, eu vou montar uma empresa, mas eu não vou pegar um cliente de vocês, mas eu preciso do seu apoio e me dar crédito para eu poder fornecer para essas empresas. E de fato, ele me deu crédito, eu montei a minha pequena empresa e felizmente... Mas uma empresa concorrente. Concorrente, mas aqui em São Paulo, né, na Caruca. Eu fui ser concorrente dele, mas eu não peguei nenhum cliente dele. E rapidamente minha empresa cresceu. Aí as multinacionais começaram a vir para o Brasil. Eu tinha uma representação exclusiva na época da GC Lever, de produtos químicos. E daí com a globalização, do dia para a noite eu perdi essa exclusividade. E aí eu perdi, digamos assim, o fornecimento que eu tinha dos produtos químicos para General Motors, para Nestlé. Falei, e agora? O que eu vou fazer da vida? Porque daí a minha empresa já tinha se tornado uma empresa familiar. Minha mãe, meu pai, minha cunhada, meu irmãozinho. Perdi o chão e, de fato, foi uma situação extremamente difícil naquela circunstância, mas eu tinha que ter a resiliência, a superação. Eu tentei fazer uma fusão. Essa fusão não foi bem sucedida, não por uma questão de
Esse outro empresário era um empresário incrível, mas extremamente centralizador. E aí que nasce o Dom. Porque do dia para a noite eu perdi tudo. Falei, o que eu vou fazer agora? E aí eu tinha uma namorada, e essa namorada falou, não, vamos dar um passeio, tal, vamos comer fora. Já adorava comer fora, e estava inaugurando o pátio, o shopping Higienópolis. Sim. Então a gente estava ali na região de Higienópolis, tal. Aí chegamos lá, estava uma confusão, aquela coisa. Ela falou, não, vamos para os Jardins, tal, eu estou indo para os Jardins. Né, daí tinha um lugar assim para estacionar na frente do Na Mesa, que era o restaurante que o Milad, né, o Alex Atala, estava abrindo, consegui estacionar. Mas lá. Você já tinha ido nesse restaurante dele, não? Não tinha ido ainda. Mas você já tinha ideia de abrir um restaurante? Não tinha ideia. Eu tinha reencontrado o Alex, que na verdade eu estudei com ele no Regina Mundi. Aí eu falei para ele, né, a minha história triste, que eu tinha perdido e tal. Ele falou, porra, mas peraí, vamos montar então um restaurante. Eu falei, não, Alex, vamos montar um restaurante lá em Salvador. Que era onde seu irmão estava morando. Meu irmão estava morando, porque daí veio o HSBC, comprou o Bamerindos, e meu irmão foi um dos únicos diretores que ficou, né, e ele foi levar o espírito do HSBC para o Nordeste. Né? Ele falou, não, vamos abrir um bom negócio aqui mesmo. Eu falei, como assim? Ele falou, não, vamos montar um restaurante assim, assim, assado, vamos lá conhecer, termina de comer, e aí eu vou te levar. Descemos ali a Consolação, entramos ali na Oscar Freire, descemos a Padre João Manuel, entramos na Barão de Capanema e falou, ó, montar um restaurante aqui. E aí veio a história do Dom. Chegou a ser eleito o quarto melhor do mundo, mas quando você, né, hoje vendo a história 25 anos depois... Fazendo uma retrospectiva. Você viu, claro, sucesso, mas o que você imaginava que sairia dali? Eu já tinha essa admiração, essa admiração realmente pelo Alex. Aí quando surgiu a oportunidade, e ele me contando e eu acompanhando um pouco tudo que ele já tinha feito, eu falei, esse cara vai ser o melhor chefe do Brasil. Agora, claro que a gente tinha que fazer aquilo acontecer. E o Alex teve a confiança em deixar a gestão administrativa, financeira, comigo. E a gente trocou muito forte, porque era muito difícil, porque ele queria ter bons insumos, mas os bons insumos tinham que ter a viabilidade financeira. Mas demorou para vingar, né, o negócio. O Dom, ele não pegou no primeiro momento. Até assim que a gente teve alguns contratempos, né? Ah, será que a gente faz aqui alguma coisa diferente no almoço? Será que a gente faz algo... Né? E a gente foi muito seguro em manter o que a gente tinha decidido, que era ser uma proposta autoral, mas diferencial. Na época da Formiga você ainda estava lá, não? Não, na época da Formiga, o Alex já vislumbrava isso, mas naquele momento ainda não tinha isso. Mas a gente lançou o Dom com uma, assim, muito... A gente lançou todo o enxoval preto. Imagina, toda a equipe, todo o enxoval negro. E o restaurante, mas luz baixa. Então você entrava, você já tomava um impacto. Né? Agora tudo com muitos detalhes. As louças Noritaques, já com taças de cristais, os talheres diferenciados, né? Os guardanapos, todos de linho com ponto azul, sabe? Mas a gente percebeu que o restaurante estava muito carregado para a proposta tão contemporânea da gastronomia do Alex. E claro que a gente não tinha grana, a gente tinha que faturar para pagar e um monte de coisa acontecendo, porque quando a gente inaugurou, a gente viu que o restaurante estava insustentável sonoramente. Inaugurou sem gás, não é isso? Isso é uma história que se for te contar, vai tudo aqui. Nossa, por isso que a gente inaugurou no dia seguinte. A gente abriu o restaurante no dia 29 de novembro de 1999, meu aniversário, que a gente comemorou muito. Mas a gente não abriu o restaurante, a gente fez tudo sem gás. O gás foi ligado no dia 30 de manhã, e no dia 30 que a gente abriu, né, pro público. E quando você soube que ele tinha colocado a Formiga, o que você achou daquilo? Eu acho que o Alex, ele já tinha algumas coisas que ele mirava já. Né? E algumas coisas ele já quis implementar aquilo, mas a gente não tinha ainda a viabilidade financeira. E o Alex entendia isso, porque a gente tinha que ter a pujança, a gente tinha que ter o resultado para a gente realmente eleger um menu
mais autoral ainda. Então a gente tinha o à la carte, a gente tinha algumas coisas que era fundamental para a gente trazer um público para depois ele colocar, e ele foi colocando. O Alex foi extremamente visionário em algumas coisas. O Alex fazia um prato que era maravilhoso, que era o foie gras com manga. Era maravilhoso, maravilhoso. E ele tirou o foie gras. Eu falei, imagina esse prato. Não, nós vamos para uma outra linha, porque ele já estava vislumbrando uma série de coisas que hoje contribuiu para muito desse cenário que a gente tem o reconhecimento mundial. E algumas coisas, eu confesso, que eu achava muito visionária, o Alex tinha a segurança que era isso, que tinha que ir. E claro que a gente tinha os nossos contratempos, né? Eu lembro que a primeira matéria que a gente fez para a All Paper, né, foi assim, uma tarde de alto investimento de insumos, de equipe, de vinhos, disso. Eu falei, meu Deus do céu, quem vai pagar essa conta? Né? E eu não tinha essa visão, né, que um dia essa All Paper ia soltar essa matéria e a gente ia ser uma referência mundial. Né? Eu tive que acreditar. Ele falou, vem comigo. Eu falei, eu vou com você, Alex. Bom, aí você teve um incêndio nessa sua empresa, né? Então, que fez você aí que vem. Como é que foi sair do dom? Aí que vem, né, uma situação inusitada, que você fala, caramba, né? E você tem que tomar uma decisão. Porque a gente teve um sinistro, um incêndio de maiores proporções em São Paulo. Porque o Dom começou a ter, digamos assim, uma vida própria e já estava bem administrado. Né? Então ali era só gerir muito bem a parte administrativa e financeira, né? E os protocolos do dia a dia, né? De vigilância sanitária, das nutricionistas, coisas que não precisava eu estar presencialmente, porque o Alex já fazia aquilo com toda a maestria. Né? E aí eu voltei para essa empresa de higiene, limpeza e descartável e realmente a gente estava no final do ano e naquela época era uma época onde que tinha as férias coletivas das indústrias, né? E todo mundo tinha aqui também a comemoração dos amigos secretos. Então eu tinha que estar com um estoque muito grande. E eu estava com um estoque além da nossa apólice de seguro. E a gente trouxe um produto descartável, os copos descartável, e ele viajou, ele saiu do sul com uma temperatura, viajou e chegou em São Paulo com uma outra temperatura. E quando a gente descarregou, a gente tinha no dia seguinte várias entregas para fazer. Aí a gente colocou no nosso depósito e de fato a gente excedeu um pouquinho, a gente colocou ele até o limite do limite com o teto. E infelizmente esse produto, esses copos descartáveis, deu estática. E quando deu estática estava muito próximo da fiação aérea. E de fato foi um incêndio de grandes proporções, porque além dos nossos produtos serem tudo descartável, papel higiênico, papel toalha, a gente tinha muitos produtos químicos, álcool. Foi uma coisa... Foi muito difícil. Então assim que a gente estava na minha convenção para falar do final do ano, num bom restaurante, que é toda a equipe, na hora que eu estou passando assim, atravessando o viaduto assim, eu olho assim e vejo assim, né, uma nuvem preta. Eu falei, puxa vida, novembro, aquela época de chuvas, eu falei, se a minha empresa está pegando fogo, com essa nuvem preta que está vindo, vai chover, vai apagar esse incêndio. Na verdade, quando eu vou chegando mais perto, não era uma nuvem, era a nuvem da fuligem já do incêndio, que estava realmente de grande proporção. Isso foi uma fase muito difícil na minha vida, porque de fato a gente viu todo o nosso patrimônio virar cinzas. No dia seguinte do rescaldo, uma das coisas mais difíceis que tem você voltar para a sua empresa, e ver os seus colaboradores, ver os seus funcionários, ver tudo ali sem ter o que fazer. Mas você tem que ser firme, você tem que ser... vamos lá, gente. Aí você não conseguiu cobrir tudo? Não. E foi superação em cima de superação. Em 6 meses a gente conseguiu reconstruir a empresa. Nisso tudo, eu tive que sair do Dom. Para poder minimizar esse prejuízo. Falei, Alex, porque o nosso sonho era levar o Dom para o mundo. Para a Itália, para os Estados Unidos, para a França. Era criar um Dom ou um DJ
Dom jovem, porque o Alex era DJ, né? Fazer um Dom jovem em Paris, em Milão, sabe? Eu falei, ó, não vai dar, eu vou precisar, né? Falei, puxa, tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza. Nisso, eu vendi essa minha participação para uns amigos, para um grupo italiano. Eu saio da sociedade já no auge que o Dom foi o 50º melhor restaurante do mundo. A gente emplacou no 50 Best, né? Então imagina a minha emoção, a minha felicidade de ver que a gente conseguiu alcançar um objetivo máximo, que era levar uma referência de um restaurante para o mundo, mas ao mesmo tempo eu trocando, deixando o Dom para o Alex dar continuidade e eu voltando a buscar o meu prejuízo. Se meu inconsciente falasse, também é oferecimento da Casa Flora, que está completando 55 anos neste ano. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 containers repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações e um dos destaques entre os rótulos de alta gama, este aqui, o Albarinho, criado em Roble, da vinícola uruguaia Montes Toscanini. Fundada em 1979, a vinícola é uma iniciativa da terceira geração da família Toscanini, uma das mais tradicionais da vitivinicultura uruguaia. No final do século XIX, o patriarca da família, que veio da Itália, se estabeleceu na região de Canelones e elaborou seu primeiro vinho em 1908. Hoje, a Montes Toscanini está nas mãos da quarta geração. Com aroma intenso, muito frutado e fresco, este 100% Alvarinho está à venda tanto no site da Casa Flora, quanto na rede de restaurantes e supermercados abastecidos pela importadora. Vamos tomar esse vinho, então? Boa. Caramba. Vamos ver, por favor. Caramba, novo mundo. Se você não olha... Caramba, quem é o produtor, hein? Montes Toscanini. Ah, Casa Flora, né? Que traz, Casa Flora que importa. Saúde, não, peraí. Já pôs aqui, senhor. Eu achei que você... Já pôs. Saúde, viva, obrigado. Viva, viva, viva. Caramba. Mas é impressionante que esse universo é um repertório que você... É sem fim, né? A quantidade de novidades e de... Segundo reuso. O que você achou? Achei fantástico. Frescor, mas também personalidade, corpo. Boa acidez, boa persistência. Muito bacana. Como é que é o papel dos vinhos, aproveitando que a gente está com o vinho aqui, o papel dos vinhos na sua vida? O vinho foi uma grande descoberta, e eu devo muito isso, de fato, ao meu irmão, né, o Ernesto, que você conhece, que ele que foi trazendo oportunidades maravilhosas para a gente ir descobrindo o mundo do vinho e principalmente desejando não só degustar os vinhos, mas conhecer os produtores. Confesso que a primeira viagem que eu fiz a trabalho, que foi já na época do Dom, que eu fui para a Itália visitar alguns produtores, foi muito emocionante, porque é uma coisa você estar aqui degustando, mas é uma coisa inexplicável, maior ainda quando você está junto com o produtor degustando direto da barrica, ou vivenciando e passeando pelas videiras e vendo o terroir, sentindo o clima, tocando é muito emocionante. E depois, quando você vai provar, é diferente, né? Você saber aquele solo, por mais técnico que possa ser, de certa forma você é transportado para aquela região, né? Super. E fala uma coisa para você, como você consegue, conforme você vai praticando, você vai se envolvendo, você vai buscando nuances e tentando buscar diferenciais. Então agora eu estava até aqui conversando com você e vem aquela coisa que é tão espontânea, tão automática, né, que você vai falar, caramba, né? Então hoje no mundo dos vinhos, eu vou vendo que muitas vezes a gente tenta fazer, devido às comparações, que acho que você não tem que comparar. Eu estou muito surpreso, mas surpreso assim, de uma forma muito feliz e muito contente com os vinhos nacionais, né? Então eu acho que hoje em dia, essa coisa de ficar buscando, puxa vida, porque isso tem isso, porque tem aquilo, tem... Eu acho que a melhor situação dos vinhos é o vinho que você gosta e que você quer beber naquele momento, naquela hora, que te traz a felicidade. E voltando um pouquinho assim, você estava começando a comentar, teve essa fase do Dom, voltei com a mercearia. Você resolveu abrir a mercearia para não concorrer com o Dom, é isso? Para não concorrer no Dom, abrimos em Higienópolis uma proposta que era para ser um bar, e um bar assim divertido, um bar leve, porque eu não queria ter mais o compromisso da alta gastronomia.
mas rapidamente eu percebi que o meu DNA era um DNA em busca dos detalhes da hospitalidade com um acolhimento. Eu falei, peraí, um pequeno restaurante ou um pequeno bar dá o mesmo trabalho de que um grande restaurante ou um grande bar. Aí, na época, o Steven, o francês da história, que foi o nosso gerente no Dom, que foi meu sócio na mercearia do francês, falei, vem cá, na primeira noite que a gente abriu, nada contra, né, mas chegou 2 casaizinhos assim, tal, jovens, pediram uma porção de fritas e uma cerveja e ficaram quase a noite inteira ali, num bate-papo gostoso. Mas eu falei, caramba, como que eu vou fazer a viabilidade financeira do aluguel dessa equipe? Porque era grande lá na mercearia do francês. Eu falei, não vai ter, não tem como, eu preciso girar essa mesa, né? Aí sentei com o Steven e falei assim, ó, vamos mudar essa proposta amanhã. Mas como assim e tal? Não, já vamos pensar em criar algo inusitado. Aí sentamos com o chefe, né, e realmente essas coisas que eu fico muito contente de ter tido excepcionais sócios, né, que entenderam o desejo de que a viabilidade do negócio fosse maior do que o nosso ego, que realmente fosse um negócio com viabilidade administrativa, financeira e com resultado financeiro. A gente mudou o cardápio e virou a mercearia do francês, que nós fechamos lá, porque vai sair um prédio, eu tenho o direito da fachada ativa, e a gente veio aqui para o coração da Vila Nova Conceição, onde eu estou com os meus negócios aqui, com essa proposta super bacana, super divertida, super leve, super aberta de ter a mercearia do francês aqui na Vila Nova Conceição. Bom, depois teve aqui no Chita, aqui, enfim, Michelin, Estrela Michelin. Você teve 2 outros restaurantes que marcaram a época, que foram o Atmo e o Clos de Tapas, né? Que eles não estão mais aqui. Como é que é a dor de fechar um restaurante para você? O primeiro foi o Clos de Tapas, né? Que foi realmente uma das minhas grandes realizações, fazer um restaurante com toda a tendência que estava acontecendo naquele momento on time aqui no Brasil, né? Esse nome e toda a influência, toda as características foram realmente de grandes chefes, de Ferran Adrià, de Santa Maria, que tinha uma cozinha super clássica, mas que já vislumbrava algo incrível, né? O próprio Martin Berasategui, né? Grandes chefes que a gente tentou trazer o que vinha acontecendo de mais contemporâneo, de mais visionário na cozinha espanhola para o Brasil, para São Paulo, no Clos de Tapas, com chefes extremamente competentes, indicado, né, pelo próprio Ferran e pelo próprio Andoni do Mugaritz, com a Lígia e com o Raul. Nós trouxemos o que podia ter de mais modernidade, de mais vanguarda para o nosso cardápio. E foi incrível, não só de ambiente, que foi para mim um dos restaurantes mais bonitos que a gente fez, mas que realmente ele era um momento diferente, que as pessoas não conseguiam entender, ou na verdade não expressava, né, o quanto que existia por trás daquilo tudo, das espumas, né, das ebulições, dos esféricos, e ele não empacou num primeiro momento. Pelo contrário, trazia um pouco de, né, as pessoas, talvez pelo nome, iam em busca da cozinha espanhola, Clos de Tapas, iam em busca de tapas ou as comidas típicas espanholas, e a gente teve que realmente fazer correção. E quando você vai fazendo correções, você vai, né, improvisando, não no amadorismo, mas o que eu posso fazer para atender a um, atender a outro, e a gente foi perdendo tração, a ponto que, infelizmente, com muita resistência, com muita dedicação, eu fui dando muito murros em ponta de faca, a ponto que eu me machuquei muito. A troco do quê? A dar continuidade no negócio, com a inviabilidade não só do posicionamento do restaurante, mas do resultado. Era um restaurante que a gente tinha que investir, prejuízo em cima de prejuízo. Eu falei, peraí, isso não está sendo cabível
dentro de uma coisa que eu prezo muito, que é a viabilidade administrativa e financeira com resultado. Como é que é esse sentimento de você... Foi muito marcante, foi muito triste em fechar. Tanto ali quanto o Atmo, né? O Atmo foi mais difícil ainda, porque o Atmo, além de tudo, ele teve uma das coisas muito bacanas, que a gente criou o Ítalo Caipira, despontando com uma história de muita raiz do Jefferson Rueda, que ali representava toda a trajetória maravilhosa dele. E a gente percebeu que as pessoas realmente tinham ali uma confusão um pouco, porque a gente tinha desde uma coxinha maravilhosa com uma cozinha muito autoral, visionária, aonde a viabilidade tinha que ter ali um contraponto que era um custo mais alto. E isso, para a gente criar esse encontro, foi muito difícil, mas foi mais difícil ainda porque lá eu já tinha meu irmão como sócio. Quando você resolve e toma uma decisão de tomar um prejuízo individualmente, é uma decisão sua, acabou. Agora imagina a minha tristeza, a minha angústia de fechar um restaurante junto com o meu irmão, que para mim é uma referência, que para mim é um dos maiores símbolos, né, de amor, de formação, de tudo, e agora? Né? Mas de fato, quando a gente via que não tinha mais a consistência, a gente falou, vamos fechar, e não adianta insistir, porque eu já tinha experiência do Clos de Tapas, que virou Clos, né? Daí a gente pegou o Atmo, que virou o Atmo Per 4, mas que não dava. Falei, sabe de uma coisa? Vamos realmente buscar uma outra possibilidade. A gente fez uma sociedade com outro grupo de restaurante, a gente vendeu depois a nossa participação, porque eu, de fato, eu acho que eu tenho uma característica de ser extremamente exigente com os mínimos detalhes e com qualidade. Então, eu acho que eu me vejo que é muito difícil, né, o meu grau de exigências com sociedade. Eu vejo, né, o meu time, a minha equipe, como eu vou, né, não, tem que fazer melhor, tem que fazer melhor. Então, foram duas grandes frustrações, mas que foram aprendizados maravilhosos, que hoje eu acho que eu já sei, né, ver um time se um restaurante vai ou não vai. Você consegue aproveitar os seus restaurantes? É difícil. É tão assim que eu tenho amigos, tenho colegas, tenho críticos que, quando querem fazer alguma coisa comigo, pedem para ir em outro restaurante ou fora do horário do restaurante. Não tem como eu curtir o ambiente como cliente. Pelo contrário, eu venho como um crítico. Agora, quando eu vou em outros restaurantes dos meus colegas, aí eu não quero ver nada, não é nada mesmo. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast. O padrão de atendimento do seu restaurante que tem uma estrela Michelin, o Kinoshita, difere dos demais estabelecimentos seus? Todos os meus restaurantes, eles têm que ter o que eu não abro mão, que é o nosso DNA. São três coisas que para mim é fundamental: hospitalidade, acolhimento e encantamento. Todos os nossos restaurantes têm isso. O Kinoshita, a gente tem algumas coisas a mais, que é de fato algo que eu acho que é importante a gente ter no Kinoshita, que são algumas louças diferenciadas, alguns talheres, apesar da gente usar os hashis, que os hashis que a gente traz do Japão são hashis maiores, são hashis mais leves, né? Os oshiboris, né, que é a boas-vindas no inverno, e no outono eles vão estar quentes, né? Na primavera, no verão, eles vão estar mais geladinhos, né? A gente tem uma questão dos banheiros estarem muito mais higienizados. A equipe tem que ter bilíngue, temos que ter um sommelier. A questão do cardápio, a mudança. Então, o grau de exigência no Kinoshita, para todos nós, é muito maior, por exemplo, daqui da Mercearia do Francês. Mas não é que aqui não vai ter, mas de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco mais descontraída. No Kinoshita, quando você chega, a hostess tem que estar preparada para ter um bom irashaimase, o controle de reserva, ver se tem algum tipo de restrição, né, ver se é uma data comemorativa ou não.
né? São nuances que, de fato, a gente está muito mais atento com características restritas a uma exigência que é importante ao Kinoshita por ser uma estrela Michelin.